A Liga Europa da UEFA começou a ser disputada na temporada 71-72, só que na época não recebia esse nome, e sim Copa da UEFA ou Taça da UEFA. Foi somente a partir da temporada 2009-2010 que a Copa da UEFA se tornou Liga Europa, como é até os dias de hoje. A competição é precursora da extinta Taça das Cidades Confeiras, que existiu entre os anos de 1955 a 71. Como já existia a UEFA Champions League e a Taça dos Clubes Vencedores de Taças ou Recopa Europeia, a Liga Europa por muitos anos era tida como a terceira competição em grau de importância no continente. Tanto é que durante muitos anos nem dava classificação para a Supercopa da UEFA, com isso só acontecendo a partir do ano 2000, quando a Recopa Europeia foi extinta. Pois bem, nesse vídeo vamos revelar a maior vitória e a maior derrota de cada clube vencedor da Liga Europa. Então antes de mais nada, deixe o seu like, a sua inscrição no canal e quando o vídeo terminar, a sua opinião nos comentários. Vamos seguir os clubes do menor para o maior em ordem de títulos, e quem abre a nossa lista é o PSV Eindhoven, que na temporada 77-78 conquistou o seu único título em decisão contra o Bastia da França com 3-0 no agregado. A maior vitória do clube holandês aconteceu na temporada 2012-2013, quando, em duelo válido pela fase qualificatória, aplicou 9-0 no Zeta Golubovic de Montenegro. A maior derrota foi na temporada 79-80, quando, em duelo válido pela segunda fase diante do Saint-Étienne da França, levou 6-0. O Ipswich Town, que em 2025 disputou a Premier League, mas infelizmente acabou entre os rebaixados, conquistou uma vez a Liga Europa, isso na temporada 1980-81, quando superou na decisão o AZ Alkmaar da Holanda. A maior vitória na competição aconteceu na temporada 2002-2003, quando na fase qualificatória aplicou 8-1 no Avenir de Luxemburgo, que tem esse escudo pra lá de curioso e engraçado. A maior derrota aconteceu na temporada 75-76, quando na segunda fase levou 4-0 do Brugge da Bélgica. O Anderlecht é um dos maiores, se não o maior clube da Bélgica, e com essas credenciais é o único do país que venceu a Liga Europa, e o título foi ganho na temporada 82-83, quando na final superou o Benfica. 6-1 é o placar da maior vitória na competição, e se repetiu 3 vezes, 1982 diante do Sarajevo de Bósnia e Herzegovina, em jogo das oitavas de final, em 1999 diante desse time aí de nome impronunciável, residente na Islândia, em duelo pela fase qualificatória, e em 2016, quando derrotou o Mainz 05 da Alemanha em duelo da fase de grupos. A maior derrota foi na temporada 84-85, quando em duelo das oitavas de final foi atropelado pelo Real Madrid pelo mesmo placar de 6-1. O Bayer Leverkusen, que em 2024 foi vice-campeão da Liga Europa, possui um título da competição, e ele foi ganho na temporada 87-88, quando na decisão derrotou o Espanhol na disputa de pênaltis. 5-0 é o placar da maior goleada aplicada, e se repetiu 2 vezes, em 1994, na segunda fase, quando derrotou o Budapest Honvéd da Hungria, e em 2007, quando venceu o Zurich da Suíça na fase de grupos. Nas quartas de final da Liga Europa de 2008, o Leverkusen sofreu a sua maior derrota, quando perdeu de 4-1 para o Zenit, que mais tarde seria o campeão. O único título europeu da história do Napoli foi o da Liga Europa da temporada 88-89, quando na final superou o Stuttgart da Alemanha com 5-4 no agregado, e a dupla Diego Maradona e Careca foram determinantes para o título. 5-0 é o placar da maior vitória, e se repetiu 3 vezes, todas no século XXI. Em 2008, quando venceu Vlasna Škoder da Albânia pela fase qualificatória, em 2015, quando passou por cima do Brugge da Bélgica, e também em 2015, no mesmo grupo que o Brugge, derrotou o Midtjylland da Dinamarca. A maior derrota foi pelo placar de 5-1 e aconteceu em 1989, quando perdeu para o Werder Bremen em jogo válido pelas oitavas de final. O Ajax foi uma vez campeão da Liga Europa, e esse único título foi ganho na temporada 91-92, quando na final levou a melhor sobre o Torino da Itália, com os 2 jogos das finais terminando empatados, mas como fez gol fora de casa, isso foi determinante para o título. A goleada de 14-0 sobre o Red Boys Differdange de Luxemburgo, válido pela primeira fase, é a maior goleada não só do Ajax, mas como também de toda a história da Liga Europa, e destaque para Marco van Basten, autor de 5 gols. A maior derrota foi pelo placar de 5-1, e se repetiu 2 vezes, em 1978 diante do Budapest Honvéd em jogo válido pelas oitavas de final, e em 2025 em jogo que também foi válido pelas oitavas de final diante do Eintracht Frankfurt.
O Bayern de Munique, em uma ocasião, conquistou a Liga Europa, e isso foi na temporada 95-96, quando na decisão levou a melhor sobre o Bordeaux da França, vencendo os 2 jogos. 10-0 é o placar da maior vitória na competição, e aconteceu na edição de 83-84, quando na primeira fase passou por cima do Anorthosis do Chipre. A maior derrota aconteceu na temporada 91-92, quando em jogo válido pela segunda fase, foi goleado pelo Bold Club 1903 da Dinamarca por 6-2, e detalhe que esse clube já nem existe mais. O Schalke 04, em uma ocasião, conquistou a Liga Europa, e isso foi na temporada 96-97, quando na decisão, que acabou indo pros pênaltis, levou a melhor sobre a Internazionale de Milão. 6-1 é o placar da maior vitória, e aconteceu na edição 2011-2012, quando na fase qualificatória, passou por cima do HJK 1907 da Finlândia. A maior derrota foi por 4-1, e aconteceu na edição 2002-2003, diante do Wisła Cracóvia da Polônia em duelo da terceira fase. O Galatasaray é o único time da história da Turquia que possui título europeu, e a Liga Europa da temporada 99-2000 foi ganha sobre o Arsenal após disputa de pênaltis. Foi na temporada 2009-2010 quando aconteceu a maior goleada na competição, e os 6-0 diante do Maccabi Netanya de Israel foram válidos pela fase qualificatória. A maior derrota foi na temporada 2007-2008, quando na fase 16avos de final, perdeu de 5-1 para o Bayer Leverkusen. O Valência conquistou a Liga Europa na temporada 2003-2004 e na decisão de jogo único derrotou o Olympique de Marseille. A maior goleada aplicada na competição foi pelo placar de 6-0 e aconteceu na temporada 2015-2016 para cima do Rapid Viena da Áustria em jogo da fase 16avos de final. A maior derrota foi um humilhante 7-0 diante do Karlsruher da Alemanha em duelo válido pela segunda fase na temporada 93-94. O CSKA foi campeão da Liga Europa na temporada 2004-2005 e a final foi diante do Sporting, com o jogo decisivo sendo no estádio José Alvalade, que é a casa do time português. A maior vitória na competição foi pelo placar de 5-1 e aconteceu na temporada 2010-2011 diante do Lausanne da Suíça, em jogo válido pela fase de grupos. A maior derrota foi pelo mesmo placar, quando em 2019, em visita à Bulgária, perdeu para o Ludogorets em jogo da fase de grupos. O Zenit conquistou a Liga Europa na temporada 2007-2008 e a decisão foi contra o Rangers da Escócia, com o placar terminando 2-0. A maior vitória na competição aconteceu na fase qualificatória da temporada 2002-2003, quando aplicou 8-0 no FC Encamp de Andorra. A maior derrota foi pelo placar de 5-0 e se repetiu 2 vezes, em 1987, quando perdeu para o Brugge em jogo da primeira fase, e em 89, quando na segunda fase perdeu para o Stuttgart. O Shakhtar Donetsk é o único time da Ucrânia campeão da Liga Europa, e o título foi na temporada 2008-2009, quando na final derrotou o Werder Bremen, com os gols sendo dos brasileiros Luiz Adriano e Jadson. 5-0 é o placar da maior vitória, e aconteceu em 2016, quando venceu o Gent da Bélgica em jogo da fase de grupos. A maior derrota foi por 7-1, e aconteceu em 2023, quando nas oitavas de final foi eliminado pelo Feyenoord. O Manchester United possui apenas um título da Liga Europa, e esse título foi em 2017, quando na final derrotou o Ajax por 2-0. A maior vitória foi pelo placar de 5-0 e se repetiu 2 vezes, em 2020, quando venceu o Brugge em jogo da fase 16avos de final, e também em 2020, quando na fase seguinte, às oitavas, derrotou o Lask da Áustria. A maior derrota não passou de um 3-0 e se repetiu 2 vezes, em 1976, quando perdeu para a Juventus, e em 2023, quando perdeu para o Sevilla. O Villarreal só possui um único título em sua história, e esse título, obviamente por estar aparecendo nesse vídeo, é o da Liga Europa, quando na temporada 2020-2021 foi campeão sobre o Manchester United nos pênaltis, e o título ainda por cima foi de maneira invicta. A maior vitória na competição foi por 6-1, e aconteceu em 2009, quando derrotou o NAC Breda da Holanda pela fase qualificatória. A maior derrota foi na edição de 2010-2011, quando nas semifinais foi atropelado pelo Porto de Falcão Garcia, autor de 4 gols na goleada de 5-1. A Atalanta, após mais de 60 anos, voltou a ser campeão, com a quebra do jejum sendo com o título da Liga Europa de 2024, quando na decisão superou com facilidade o favoritaço Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, com uma vitória por 3-0. A maior vitória foi por 8-0 e aconteceu na fase qualificatória da edição de 2018-2019, diante do Sarajevo de Bósnia e Herzegovina. A maior derrota não passou de um 2-0 e se repetiu 3 vezes, em 1989 diante do Spartak Moscou, em 1991 diante da Internazionale e em 2022 diante do RB Leipzig. O
O Borussia Mönchengladbach é quem abre a lista dos clubes com 2 títulos, e as conquistas do clube alemão foram na temporada 74-75 sobre o Twente da Holanda e 78-79 sobre o Estrela Vermelha da antiga Iugoslávia. A maior vitória foi por 7-0 e aconteceu em 2014 na fase qualificatória diante do Sarajevo de Bósnia e Herzegovina. A maior derrota aconteceu na edição 81-82, quando na segunda fase perdeu de 5-0 para o Dundee United da Escócia. Sim, pessoal, o Real Madrid é bicampeão da Liga Europa, e o curioso é que as conquistas foram em anos consecutivos, em 1985 sobre o Ferencváros da Hungria e em 1986 sobre o Colônia da Alemanha. 6-1 é o placar da maior vitória na competição, e aconteceu em 1984 diante do Anderlecht em jogo das oitavas de final. A maior derrota aconteceu na edição 81-82, e o placar de 5-0 foi nas quartas de final, quando foi atropelado pelo Kaiserslautern da Alemanha. O IFK Gotemburgo é o único clube da Suécia que possui título europeu, e para engrandecer ainda mais a sua história, foram 2 taças da Liga Europa, a primeira em 1982 em final diante do Hamburgo e em 1987 diante do Dundee United da Escócia. 5-0 é o placar da maior vitória, e aconteceu em 2016 diante do Lladjundino FC de País de Gales na fase qualificatória. A maior derrota foi por 5-1 e aconteceu em 1980 diante do Twente da Holanda em jogo da primeira fase. O Parma é bicampeão da Liga Europa, e as conquistas foram na década de 90, no auge da parceria com a multinacional Parmalat, com a primeira taça sendo ganha em 1995 diante da Juventus e em 1999 diante do Olympique de Marseille. A maior vitória foi por 6-0 e aconteceu em 1999 diante do Bordeaux em jogo das quartas de final. A maior derrota aconteceu em 2002, quando em duelo da segunda fase foi goleado pelo Wisla Cracóvia da Polônia por 4-1. O Feyenoord é bicampeão da Liga Europa, sendo o time holandês com mais conquistas da competição, e as taças foram ganhas em 1974, quando na decisão derrotou o Tottenham, e em 2002, quando levou a melhor sobre o Borussia Dortmund. A maior vitória foi pelo estrondoso placar de 12-0, e aconteceu na segunda edição, a 72-73, quando em visita a Luxemburgo passou por cima do Rumeland, sendo essa a segunda maior goleada da história da competição. A maior derrota foi por 5-1, e aconteceu em 1986 diante do Borussia Mönchengladbach em jogo da segunda fase. O Porto é o único clube de Portugal que venceu a Liga Europa, e ambas as conquistas foram no século XXI, em 2003 em final contra o Celtic e em 2011 quando fez a final doméstica contra o Sporting Braga. 7-0 é o placar da maior vitória, e aconteceu em 1975 diante do Avenir de Luxemburgo, que tem esse escudo muito bonitinho. A maior derrota foi por 4-0 e se repetiu 2 vezes, em 1982 diante do Anderlecht em jogo da segunda fase e em 2012 na 16avos de final, quando perdeu para o Manchester City. O Chelsea possui 2 títulos da Liga Europa, e ambos foram no século XXI, ganhos em 2013 em final diante do Benfica, com o gol do título saindo no minuto final, e em 2019 sobre o Arsenal, com a vitória de 4-1 sendo extremamente fácil. A maior vitória foi pelo placar de 5-0, e aconteceu em 2019 contra o Dinamo de Kiev, em duelo válido pelas oitavas de final. A maior derrota foi por 4-2, e aconteceu em 2002, em duelo contra o Viking da Noruega, válido pela primeira fase. O Eintracht Frankfurt também é bicampeão da Liga Europa, e os títulos foram ganhos em 1980 sobre o compatriota Borussia Mönchengladbach e em 2022 sobre o Rangers da Escócia na disputa de pênaltis. 9-0 é o placar da maior vitória, e aconteceu em 1992 diante do Wisła Łódź da Polônia em jogo da primeira fase. A maior derrota foi por 5-0 e aconteceu em 1990 diante do Brøndby IF da Dinamarca em jogo da primeira fase. A Juventus abre a lista dos clubes tricampeões da Liga Europa, e a primeira taça foi ganha em 1977 em final diante do Athletic Bilbao. Em 1990, a final foi diante da Fiorentina, enquanto que em 93, o título foi ganho sobre o Borussia Dortmund. 6-0 é o placar da maior vitória, e aconteceu na primeira edição, a 71-72, diante do Marsa FC de Malta em duelo da primeira fase. A maior derrota foi diante do Celta de Vigo na edição 99-2000, quando nas oitavas de final perdeu de 4-0.
Os 3 títulos ganhos pela Internazionale foram na temporada 90-91, quando derrotou na final a Roma, em 93-94, quando levou a melhor sobre o Salzburgo da Áustria, e em 97-98, quando derrotou a Lazio. 6-0 é o placar da maior vitória, e aconteceu em 2014, diante desse time aí da Islândia, que tem nome impronunciável, e a vitória foi pela fase qualificatória. A maior derrota foi por 5-1, e aconteceu em 1986, quando perdeu para o Real Madrid, em jogo válido pelas semifinais. O tricampeonato ganho pelo Liverpool foi em 73 contra o Borussia Mönchengladbach, 76 diante do Brugge e em 2001 diante do Alavés da Espanha. 6-0 é o placar da maior vitória e aconteceu em 1975 diante da Real Sociedad em jogo válido pela segunda fase. A maior derrota foi por 3-0 e se repetiu 2 vezes, em 1997 contra o Estrasburgo da França em duelo da segunda fase e em 2024 quando nas quartas de final perdeu para a Atalanta. O Atlético de Madrid é mais um tricampeão da Liga Europa e todas as taças foram ganhas no século XXI. A primeira foi em 2010, em final diante do Fulham. A segunda taça foi em 2012, quando com facilidade venceu o Athletic Bilbao. E a terceira taça foi em 2018, quando também com facilidade venceu o Olympique de Marseille. A maior vitória foi por 5-0 e aconteceu em 2007, quando em visita à Turquia venceu o Kayseri em duelo válido pela primeira fase. A maior derrota foi por 4-1 e aconteceu em 1981, quando em visita a Portugal perdeu para o Boa Vista em duelo da primeira fase. O Tottenham recentemente entrou para a lista dos tricampeões da Liga Europa ao vencer a final de 2025 sobre o Manchester United. A primeira edição em 71-72, o Tottenham foi o primeiro campeão, derrotando na final o Wolverhampton. Em 1984, o título foi ganho em final contra o Anderlecht. 9-0 é o placar da maior goleada aplicada, e aconteceu na primeira edição, quando passou por cima desse time aí da Islândia, que tem nome muito enrolado de se pronunciar. A maior derrota foi por 4-1 e aconteceu em 2013 diante da Internazionale em jogo das oitavas de final. E o Sevilla é o rei da porra toda quando o assunto é Liga Europa, já que o clube possui nada menos que 7 títulos da competição, e todos foram ganhos no século XXI. Em 2006, a final foi diante do Middlesbrough da Inglaterra. Em 2007, o título veio nos pênaltis contra o Espanyol. Em 2014, a taça foi ganha nos pênaltis sobre o Benfica. Em 2015, foi a vez de derrotar o Dnipro da Ucrânia. Em 2016, levou a melhor sobre o Liverpool. No hexacampeonato em 2020, a final foi diante da Internazionale. E no heptacampeonato em 2023, o título foi ganho sobre a Roma nas penalidades. A maior vitória foi por 6-0 e aconteceu em 2018 diante do Akhisar da Turquia em jogo da fase de grupos. A maior derrota foi por 4-0 e aconteceu em 1982 em duelo contra o Kaiserslautern, válido pelas oitavas de final. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa também a sua opinião nos comentários.